Olá, comunidade carnavalesca. Olá, minha nação azul e branco. Estou aqui hoje com nossos convidados novamente, Paulo Pedroso, secretário de Cultura, André Miller, diretor de Manifestações Populares, e o Tiago Amorim, que é pesquisador de carnaval, dando sequência ao nosso projeto Escola de Artes e Ofícios do Samba. Na nossa série, a gente vem contando um pouco da história do Carnaval de Pelotas. E hoje eu converso com os meninos a respeito das bandas, que hoje vem se destacando no Carnaval pelotense. Qual a importância das bandas para o nosso cenário carnavalesco? Bom, obrigado pelos meninos, né, em primeiro lugar. Estava justamente pensando nisso. E está sendo muito bom participar, né, desse programa, desse projeto aqui da academia. As bandas, a gente tem ideia do surgimento, registro de surgimento delas a partir da década de 80, né? Tanto com a banda Bandalha, banda Empolgação, enfim, depois outras que foram surgindo na sequência. Mas o início do surgimento delas não está associado com uma característica que é hoje presente no carnaval contemporâneo, que é a da competição, né? Então, essas bandas elas surgiam muito mais com o interesse de desfilar, né? De curtir o carnaval, enfim, de pular o carnaval, como a gente fala, né? E depois as bandas foram surgindo como uma nova categoria cada vez mais forte, né? Ali na década de 90, nos anos 2000, enfim, foi surgindo um contingente muito grande, uma quantidade muito significativa de bandas carnavalescas e criou-se então uma categoria dentro, né, dos concursos, dentro do regulamento do Carnaval de Pelotas, para comportar estas entidades, né? Então passou a ter o concurso, ter a competição, né, com alguns quesitos, enfim, que orientam então o modo de organização e a competição como um todo, né, o regulamento das bandas, né? As bandas, elas entram em evidência e continuam em evidência, né, na minha opinião, especialmente nessa última década, assim, década e meia, sobretudo pelo modo de organização que elas propõem, né? A característica das bandas dentro da cidade, e isso é uma coisa muito pelotense, assim, porque esse tipo de organização social no carnaval eu desconheço em outros lugares com as mesmas características, né? Mas em Pelotas as bandas cumprem um papel bastante importante, que elas têm um modo de existir, de funcionar, que ele é intermediário entre o bloco burlesco e a escola de samba. Então, ele não é tão regrado e tão restrito, digamos assim, né, com a questão dos quesitos, as alas, o modo de funcionar de uma escola de samba. E também não é tão livre, né, não tem tanta liberdade, não é tão solto, digamos assim, quanto um bloco burlesco. Ele se propõe a uma coisa mais ou menos intermediária, que é justamente... Então, você tem o abadá, né, você tem a camiseta que você vai desfilar. Normalmente, o restante do traje é padrão, né, ou seja, se lê bermuda branca, calça branca, alguma coisa assim, tênis também, enfim, né, via de regra, pelo que eu sei, basicamente essa farda, né, porque daí você pode desfilar em bandas diferentes e usa a mesma farda. Então, a maioria delas pede, né, tudo isso, branco para baixo, só troca a parte de cima, né? E o repertório musical também é um repertório que é escolhido e que já faz mais ou menos parte de uma palheta sonora que é definida anteriormente. As bandas já sabem também o seu repertório, né, que são via de regra. Ou sambas antigos adaptados, ou músicas do momento adaptadas, marchinhas adaptadas, enfim. Então existe uma atmosfera sonora aí que é diferente, por exemplo, do desfile da escola de samba, que se propõe um samba enredo temático, né? Samba enredo, dialoga com o enredo, com a proposta, né, das alas, enfim, dos diferentes quesitos do carnaval. Então a banda acaba sendo essa alternativa intermediária. Então você comprou o abadá e você, né, providenciou a parte de baixo, está resolvido, né? Diferente de você preocupar, né, talvez ir na costureira, tirar medida, fazer fantasia, ir na ala, decorar o samba enredo, né, para poder cantar lá, para contribuir na harmonia, sobretudo. Então a banda, quando ela divulga já anteriormente esse repertório, a maioria do repertório é conhecido já, né? Elas vão escolhendo, digamos assim, né? Elas têm um sorteio, né, que vão escolhendo, digamos assim, cada uma escolhe uma vez, e isso compõe um repertório que de músicas que a maioria das pessoas conhece. Então você não precisa aquela coisa do ensaio prévio da leitura da letra do samba e tudo mais, né, para poder participar, porque basicamente as músicas ou você já conhece de outros carnavais, ou são músicas da moda do momento. Enfim, então, música chiclete.
chiclete, né? Então assim, a banda acaba sendo essa alternativa e eu acho que por isso que ela está em evidência, está em crescimento e é um sucesso, né? O movimento das bandas, na minha opinião, justamente por conta dessa natureza intermediária. Ela é mais organizada e tem um regramento um pouco, digamos assim, mais estrutural em relação aos blocos burlescos, mas não exige tanto como, de repente, se fosse a participação de uma ala, por exemplo, né, ou em algum outro quesito ali dentro da escola de samba. E é uma característica própria da cidade, né, Fernanda, que o que acontece? Pelotas tem essa questão da noite das bandas. A noite que é das bandas, a gente... do lado do poder público falando, né, nós notamos que tem uma grande procura por ingresso, é uma das noites que mais enche a passarela, porque aquele folião que vai desfilar, ele também vai para assistir a outra banda, ou ele desfila em 2, 3 bandas, mas ele também compra o seu lugar na arquibancada, porque ele quer ver depois a maior concorrente, né, a outra banda que eles têm por achar que é a mais forte, né, depois da banda que ele desfilou. Então isso é muito característico das pessoas estarem na passarela, trocou seu abadá, desfilou, volta para a passarela, passa 2 bandas, desfila numa outra, às vezes desfila em uma após a outra, mas a gente não pode, e quando o Thiago fala dessa questão da diferença entre ter a sua fantasia, porque é mais fácil realmente desfilar na banda, fazer a fantasia, do que decorar, aprender o enredo da escola. Mas o nosso carnaval também tem uma característica, além da banda, que a gente quase não vê em outra cidade, que é as escolas mirins. Tá? Então, isso... teve um carnaval que veio jurados de fora e eles ficaram assim, mas, gente, vocês têm aqui uma raridade, que é crianças desfilando, né, na passarela. E a gente tem que dar muito valor para essas escolas mirins, que agora virou apenas uma categoria, porque nós tínhamos a categoria mirim e infantil. Ficou tudo mirim agora caracterizado. Então, o que acontece? Porque são essas crianças que hoje estão lá desfilando, que mais tarde vão virar uma rainha do carnaval. São as, né? categorias de base do carnaval. De base, né? Assim como acontece no futebol. Então, ali, desfilando numa escola mirim, vai estar a Fernanda do futuro daqui a uns anos, né? Sendo rainha da academia, ou o que for. Mas, então, a gente tem que dar essa atenção especial para as escolas também, porque elas têm uma importância muito grande, um trabalho na sociedade das escolas mirins, né? Nós temos, por exemplo, o Mickey, que trabalha o ano inteiro, né? Faz um trabalho muito forte dentro da comunidade, né? E essas escolas que realmente são o nosso futuro, né? O futuro das escolas de samba, que hoje, né, nós atualmente estamos apenas com 3 escolas de samba desfilando, mas que também tem seu papel importante, mas nós temos que dar muita atenção para a mirim, para que a escola de samba que surjam novas escolas de samba, ou retorne, né? Já tem hoje um movimento da Ramiro Barcelos para voltar para o nosso carnaval, né? Então, a gente já sabe que tem movimento da própria diretoria, tudo, mas as bandas têm o seu papel importante, mas eu friso que as escolas de samba mirins e a escola de samba especial também tem essa questão, até para movimentar a cadeia produtiva do carnaval, né? Onde tem lá ainda a venda da fantasia, a confecção da fantasia, a mão de obra da costureira, o barracão, né? Onde tem lá o pessoal que trabalha com toda a parte da alegoria, né? das escolas de samba. As escolas... E houve assim uma evolução em relação às bandas, né? É simples pro folião ali, né, dessa indumentária da roupa, mas elas foram se especializando nos adornos, né, na grandeza do desfile. Já começou meio parecido com bloco e depois foi evoluindo para algo um pouquinho mais, né? Eu penso assim que é importante que também a gente consiga perceber o que uma coisa difere da outra, né?
saber bem o que é um bloco burlesco, o que é uma banda e o que é uma escola de samba. Porque, na minha leitura, se a gente ficar transformando muito e muito rápido os regulamentos, a gente não dá tempo para uma certa consolidação. Então, assim, eu percebo que as bandas têm avançado em termos de alegoria, de comissão de frente, mensagem do porta. Então, daqui a pouco tu fica pensando, tá, qual é a diferença entre, né, uma banda e uma escola de samba, à exceção de algum, né, talvez do abadá. Então, eu fico pensando sobre isso, assim, qual vai ser o futuro, né, desse movimento todo aí, né, na sequência. Isso que o Paulo está falando é muito importante, e que o que eu sinto que é diferente na relação entre as escolas mirins e as escolas de samba, digamos assim, adultas, né, aqui, em relação a outros lugares como Rio e São Paulo, é que eu sinto muito mais conexão da base com a adulta. Né? Então, por exemplo, tem a escola do amanhã, né? Que é essa coisa, né? Da Mangueira, Beija-Flor, Portela, principalmente as escolas mais tradicionais, elas têm o seu movimento de base que já te encaminha para adulta. Aqui eu percebo que as escolas de samba mirins, elas são mais independentes. Né? Então, assim, não existe uma conexão tão grande. Então, quando acabou a minha idade lá de desfilar na escola mirim, o que eu faço? Entende? Então essa conexão, então essa conexão que poderia dar uma liga, pensando nisso que está falando, né? Na continuidade, na coisa da formação, né? De viver aquilo desde criança numa escola mirim e depois quando você já não tem mais idade, já ir fazendo uma transição para envolver essas pessoas num processo de maturação assim para uma escola adulta, porque também ele pode desfilar, ele pode ter idade de mirim e desfilar na adulta também, né? Então assim, pensar nesse movimento, eu acho que isso pode ser um gancho, uma virada de chave que talvez o carnaval possa pensar para um momento a seguir, né? Ou seja, como é que a gente trabalha a formação em relação à continuidade disso? Garantir que as pessoas que estão desfilando no carnaval nas escolas mirins ou mesmo nos blocos infantis, né, que você disseste agora que estão sintetizados, né? Como é que a gente garante que eles continuem podendo fazer carnaval no futuro, né? Então, é importante pensar essa relação da base com o adulto também, né? Claro que sim. Interessante, ótimas visões a respeito do assunto. O nosso carnaval, a escola de samba principalmente, elas são bem características porque nós trabalhamos praticamente com pessoas daqui, né? Diferente, por exemplo, do Carnaval de Uruguaiana, né? Que traz artistas de fora. Pelotas começou esse movimento, né? Mas ainda trabalhamos basicamente com pessoas daqui. Vocês acham que isso ainda é vantajoso? Manter só os artistas locais? Ou vocês enxergam isso como um diferencial? Eu falei num capítulo anterior, né, da nossa série sobre a necessidade de pensar na sobrevivência, na subsistência, né? Então, como é que a gente pensa que toda a sociedade tem, nesse momento, até por conta da pandemia, está tendo que se reinventar, né? A gente fala, temos que nos reinventar, né? A gente fala isso. Então, como é que o carnaval vai se reinventar? Né? Então, qual é o carnaval que vem a seguir? Acho que essa é uma coisa importante para a gente pensar. Porque eu percebo muita resistência, né, em relação a isso, a convidar pessoas de outros lugares, né, ou enfim, por exemplo, esse intercâmbio, vamos pensar, né, com outros carnavais, que pode ser a raiz da ideia da característica tradicional do carnaval pelotense, né, também de manter determinadas raízes, enfim, determinadas características. Não vejo isso como ruim, mas não sendo isso, né, que outras alternativas o carnaval vai encontrar. Porque você pega assim, por exemplo, intercâmbio de materiais, né? Como é que você garante para um evento que não tem uma subsistência financeira satisfatória? A gente sabe que as entidades carnavalescas não têm, né? A gente não sabe que elas têm uma renda mensal, por exemplo, durante todo o ano, entendeu? Que para além dos eventos, de repente de algum auxílio do poder público, o que mais, né? Da onde mais entra a renda. Outra coisa, a gente sabe que tem dificuldade imensa das pessoas em pagarem para ir nos eventos carnavalescos, de, né, comprar fantasia e tudo mais. Então, como é que a gente, né, então, quais são as saídas? Tem municípios que, ao detectar isso, como Uruguaiana, né, como você mencionou, Cruz Alta, minha cidade, tá começando a fazer isso também, outros municípios estão fazendo isso. Então, como que você garante a existência e resistência do carnaval, pensando, sobretudo, em sobreviver? Né? Então, por exemplo, se você faz um ensaio, você tem prejuízo.
porque você, né, vendeu pouco na Copa, não cobrou ingresso, porque se você cobrasse as pessoas não iam, teve que pagar músico, estrutura de som, de luz, de repente, então você teve prejuízo talvez, ou zero de lucro. Então assim, você fica pensando, né, de onde que vem o recurso, de onde que vem a grana para subsidiar, por exemplo, uma escola de samba? As pessoas não querem pagar, o recurso público não é suficiente, a iniciativa privada modesta, que outras estratégias? Então, como eu disse, esses outros municípios, né, têm pensado nisso, sobretudo, como estratégia de atrair, né, como no momento que você convida, por exemplo, escolas daqui já fizeram, né, convidar intérpretes, escolas e bandas, né, intérpretes, por exemplo, de outros lugares. Não é que você está abrindo mão do seu intérprete local, que ele não é importante, é que você entende que aquele nome conhecido pode ser um atrativo a mais para o seu, né, para o seu evento, para a sua escola, para a sua entidade. Foi o que Uruguaiana fez a partir de 2005. Tive a felicidade de visitar o Carnaval no ano justamente que o Carnaval teve uma mudança em termos de um paradigma estético, assim, trocou de data, tornou-se o Carnaval fora de época naquele ano, a princípio não era para ser na sequência, tornou-se só naquele ano, e uma escola de samba, que foi o Roxinóis, trouxe a Valéria Valença, Globeleza, para ser a rainha da bateria, e o Neguinho da Beija-Flor para puxar. Quando esse movimento começou a acontecer na cidade, os outros disseram, não, peraí, nós vamos ter que fazer alguma coisa também, porque, né? E daí começou o movimento. O Carnaval foi tanto sucesso aquele ano, 2005, que se tornou, e daí é o Carnaval fora de época do estado, assim, pelo menos né, o referência que a gente tem, o Carnaval que já sabe o que vai acontecer 2, 3 semanas depois, é o Carnaval de Uruguaiana. Eu não estou dizendo que esse formato tem que ser o mesmo modelo usado para Pelotas. Acho que Pelotas tem que refletir e trabalhar para construir o seu modelo, que pode passar por algumas coisas em relação a isso e pode passar por outras, né? Então, assim, dizer que o Carnaval de Cruz Alta, por exemplo, não é igual ao Carnaval de Uruguaiana. Entendeu? Ele adapta algumas coisas, produz outras. Então, assim, de repente, eu acho que Pelotas, nessa reinvenção, voltando àquilo que eu estava falando, tem que pensar, estruturar, produzir, se unir para construir esse novo momento do Carnaval, que vai ser o pós-pandêmico, quando for possível o Carnaval. Né? Assim, as características de rua mesmo. Então, acho que é importante, sobretudo isso. Não é que tem que seguir tal modelo ou outro, tem que trazer isso, mas tem que pensar se não pode ser essa uma possibilidade. Experimentar, de repente, um ano fazer isso, né? Ou, assim, vamos ver o que é possível. Porque o Carnaval pode morrer, né? Não só aqui, em todo o país, né? Especialmente nos carnavais que tem menor recurso. Quando não tem a televisão injetando bastante grana e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer para o Carnaval não morrer? Né? Então, enfim, questões para o futuro. Ótimo, então eu me despeço hoje. Esse foi o 4º episódio. Na semana seguinte vocês terão o último episódio que conta um pouquinho da história do nosso carnaval. Obrigada, pessoal. Até mais.